Ora, olá, sejam bem-vindos a esta sessão de vídeo que tem por finalidade apresentar a minha proposta de resolução do Exame Final Nacional de Físico-Química A, a época especial, que foi realizada no passado dia 17 de agosto de 2022. O meu nome é Alexandre de Abreu e qualquer questão ou dúvida que possam vir a ter no decorrer desta sessão, podem colocá-la direcionada para o meu mail abreumat61@gmail.com. Como é habitual, agora, ainda numa época de pandemia, a prova inclui 16 itens, devidamente identificados no enunciado, cujas respostas contribuem obrigatoriamente para a classificação final. Dos restantes 8 itens da prova, apenas contribuem para a classificação final dos 4 itens cujas respostas obtenham melhor pontuação. Portanto, é fornecido uma tabela de constantes, um formulário e uma tabela periódica. Eu eu fiz um copy and paste do enunciado, da prova, para este aplicativo, do qual, portanto, irei apresentar a resolução e explicar os passos que foram realizados. Portanto, nós, cá está, portanto, temos a tabela de constantes, aqui só tem a tabela de constantes e a tabela periódica dos elementos químicos. E já estamos na secção com os exercícios da prova de Físico-Química época especial. 1. A água, H2O, é uma substância que apresenta propriedades físicas e químicas particulares. 1.1. A molécula de água apresenta no total, um total de eletrões e podem ser, alguns deles podem ser ligantes ou não ligantes. E a partir daqui, eu fiz aqui só um desenho da ligação do H2O, em que temos aqui o O é central, tem as duas ligações covalentes com o H, com o hidrogênio, o elemento hidrogênio, e temos aqui dois pares de eletrões que são não ligantes. A distribuição eletrónica, está, portanto, nós temos 8 eletrões no oxigênio, e como são duas ligações com H, portanto, o H só tem um eletrão, portanto, são 2 eletrões. No total, 8 mais 2 são 10, ou é C ou D. Ora, 4, são dois pares de eletrões que eu tenho aqui apontado a vermelho, que são não ligantes. Portanto, facilmente concluímos que 4, dos quais 4 elétrons são não ligantes. A resposta correta, deixem-me só aqui apontar e vamos ver se eu não... Às vezes, ok, é a resposta D. A água pode ser obtida a partir da reação entre o dioxigênio e o dihidrogênio, H2. Tal reação é traduzida para aquela equação química completa e num recipiente fechado introduziram-se 6 mols de O2 e 10 mols de H2. Após a reação completa, ora bem, aquilo que nós pretendemos para já é ver desta reação qual das duas espécies é o reagente limitante. Ora, no caso do O2, o que é que nós temos que fazer? Temos que fazer o produto entre as respectivas quantidades dividido pelo, portanto, dividido pelo coeficiente estequiométrico. No caso do O2, nós introduziram-se 6 mols e o seu coeficiente estequiométrico é 1. Portanto, cuja razão dá 6. No caso do hidrogênio, portanto, temos 10 mol, o seu coeficiente estequiométrico é 2, igual, portanto, a razão dá 5. Logo, o que nós temos, e por acaso o H2 também deviam ser 2 pontinhos, ou igual a 8 mol 2, não tem que ser igual. Nós
Temos 5. E, portanto, o valor dá 5 significa que o H2 é o reagente limitante. Portanto, a razão estequiométrica do H2 pela reação química é de 2 para a razão estequiométrica, portanto, do H2 para o O2 é de 2 para 1. É de 2 para 1. Ora, o reagente limitante é o H2, significa que as suas 10 mols são consumidas. Ora, se as suas 10 mols são consumidas, significa, ao reagir com o O2, portanto, O2 contribui com 5 mols. Ora bem, vamos ver então agora quais são as respostas que nos são apresentadas. Foram obtidas 16 mols de H2O. Ora, pelos coeficientes estequiométricos da equação, portanto, o consumo de 10 mols de H2 vai dar origem a 10 mol de H2O. Portanto, a resposta A está errada. B. Ficou por reagir uma mol de O2. Efetivamente, é verdade, porque nós inicialmente colocámos 6 e claro que só reagiram 5. Portanto, ficou por reagir. E esta será a resposta correta. Agora vejamos as outras. Foram consumidas 6 mols de H2? Não, foram consumidas 10 mols de H2. E ficaram por reagir 2 mols de H2? Não, foram todas elas portanto, consumidas. Não ficaram por reagir. Portanto, a resposta B é a resposta correta. Eu vou retirar ali o vídeo para agora, em algum desenvolvimento em que é necessário fazer alguma análise analítica, fazer uma avaliação analítica, por vezes posso precisar do espaço e, portanto, vou retirar daqui o painel de vídeo. A água, 1.3. A água é uma substância que reage com ela própria, ainda que em pequena extensão. A reação de autoionização da água é traduzida por aquela equação. Na tabela seguinte estão apresentados os valores do produto iónico da água, KW, a diferentes temperaturas θ, expressas em graus Celsius. Portanto, nós, imediatamente, aquilo que verificamos é que, à medida que o θ, ou seja, a temperatura, vai aumentar, significa que o KW, nós também verificamos que ele aumenta. Explique, com base na análise da tabela, como varia o pOH da água pura em função do aumento da temperatura. Escreva um texto estruturado utilizando linguagem científica adequada. Ora bem, começamos por afirmar aquilo que há pouco se verifica, não é, dos dados obtidos nesta tabela. Os dados da tabela permitem concluir que o produto iónico da água, KW, aumenta com o aumento da temperatura. Em segundo lugar, o que é o produto iónico da água? É igual ao produto das concentrações dos iões OH- e H3O+, que são gerados precisamente, não é? Pela própria, em que a água é uma substância que reage com ela própria, ainda que em pequena extensão. Portanto, há iões OH- e H3O+, ou seja, ela vai se decompor uma parte pequena, não é? Devido à autoionização, vai dar origem, portanto, a igual concentração de OH-, iões OH- e H3O+. Portanto, ou seja, as concentrações são iguais, implica que a água é, de facto, uma solução ou espécie neutra. Como KW aumenta com o aumento da temperatura, significa o quê? Significa que as concentrações dos íons OH- e H3O+, portanto, há mais de, portanto, esse processo é mais elevado. Portanto, vai haver um aumento quer do OH-, quer do H3O+. E aumentam de uma forma equitativa, ou seja, se há aumento de uma unidade de OH-, há também o correspondente aumento de H3O+, de uma unidade. Então, podemos dizer, afirmar, como as concentrações são iguais aqui neste produto, são iguais, é a mesma coisa que dizer que o KW pode ser escrito igual a OH- ao quadrado, ou seja, a concentração do OH- ao quadrado. Significa que a concentração do OH- vai ser a raiz quadrada do KW.
ou seja, do valor do produto iónico da água. O que é o pOH? O pOH, neste caso da água, quer dizer, o pOH de qualquer elemento vai ser menos logaritmo de OH menos, ok? De logaritmo da concentração do HO menos. Então, como esta expressão, o que é que permite concluir? Se o OH menos aumenta, então o pOH vai diminuir. Como é que podemos provar isto? Facilmente. Por exemplo, obtendo os valores, retirando valores da tabela que nos foi dada no exercício. Portanto, fiz aqui para ter 20 graus, 40 e 40 graus. Ora, para 20 graus, substituindo nesta expressão, OH menos igual a raiz quadrada de KW, vai ser 0,68 vezes 10 levantado a menos 14, raiz quadrada, não é? O valor dá 7,084. Para 40 graus Celsius, o valor do KW é 2,92 vezes 10 levantado a menos 14, e calculando o pOH para este valor, dá 6,77. Permite concluir, quando o T aumenta, o pOH diminui. 1.4. Quando se coloca uma determinada massa de água líquida num congelador, observa-se um aumento do volume da água durante a sua solidificação. Comparativamente à água líquida, o gelo apresenta, bom, temos aqui a massa volúmica e ligações de hidrogênio. É o que surgem nas 4 opções de resposta. Ora, a massa volúmica da água na fase líquida é dada pela massa da água a dividir pelo volume da água líquida. E nomeou-se aqui a massa volúmica da água no estado sólido, é a massa, porque a massa não se altera, mantém-se constante, e o volume na fase sólida. Ora bem, como o volume da fase sólida é maior do que no volume da fase líquida, significa que a massa volúmica do sólido, da água no estado na fase sólida, é menor que a massa volúmica no seu estado líquido. Portanto, significa, comparativamente à água líquida, o gelo apresenta menor massa volúmica. Portanto, as opções são a C ou a D. Ora bem, as ligações de hidrogênio são mais intensas na fase sólida. Portanto, conclusão, a resposta correta é a resposta C. 2. Num certo local foi construído um sistema de aquecimento de água de baixo custo que funciona como a seguir se descreve. O sistema é constituído por um coletor solar e por um reservatório, encontrando-se este numa posição mais elevada em relação àquele. A água que circula no coletor solar dentro de tubos é aquecida pelo Sol e sobe, por convecção, ao reservatório. A água mais fria do reservatório desce para o coletor. A repetição cíclica deste processo possibilita o aquecimento da água do reservatório. Nos esquemas seguintes, as setas indicam o sentido da circulação da água. Qual dos esquemas apresenta a forma mais eficiente de ligar o coletor solar ao reservatório para aquecer a água do reservatório? Mais eficiente. Ora bem, o mais eficiente, e observando, não é? Portanto, se a água sobe, não é? Portanto, com o aquecimento no coletor, quando chega ali ao reservatório, significa que a temperatura da água no cimo do reservatório é superior relativamente à água que está na base do reservatório. Portanto, é menos densa em cima, mais densa em baixo. Ora, é precisamente a que está mais densa, na parte inferior do reservatório, que deve circular depois pelo coletor solar para ser aquecida. Ora bem, portanto, significa que não faz sentido, não é? Sendo a temperatura mais elevada na parte superior do reservatório, que seja essa que depois vá circular, não é? No coletor solar, não. Essa é aquela que vai para o consumo de água, para banhos ou para outros fins.
E, portanto, é essa que necessitem de água mais aquecida, não é? Ora, portanto, o A e a D são, de facto, opções para escolher. Entre a B e a C, ora, portanto, sendo a água de menor temperatura aquela que vai ter que circular pelo coletor solar, não faz sentido que ela entre no coletor solar na sua parte superior, até porque, portanto, digamos que o C não tem qualquer sentido. Porquê? Porque a água, ao ser aquecida, não é? Ela ascende, não vai, não descende. Portanto, a resposta B, cá está, é aquela que, quando entra aqui no coletor solar, a água, uma temperatura menos elevada, ela depois, toda ela é passada aqui pelo coletor e toda ela sobe e é, de novo, introduzida no reservatório a uma temperatura mais elevada. Portanto, opção é a B. 2.2. O coletor solar foi construído com uma área de 2,5 metros quadrados. E o sistema coletor solar mais reservatório foi cheio com 100 litros de água. Ou seja, são 100 decímetros cúbicos. Okay? Após 7 horas de exposição solar, a temperatura da água subiu de 23 graus para 41 graus Celsius. Admita que a irradiância solar média, no nível em que o coletor se encontra, é de 600 watt por metro quadrado e que o rho d'água, portanto a densidade da água, é de 1 kg por decímetro cúbico. Considera desprezável o aquecimento do reservatório por exposição solar direta e a reflexão no coletor solar. Calcula a energia dissipada neste processo de aquecimento. Apresente todos os cálculos efetuados. Bom, eu aqui ao lado fiz só um pequeno desenho em que pus aqui este retângulozinho, enfim, lá. O retângulo tem muito pouco, enfim. Sistema coletor solar mais reservatório. Vamos ter a energia incidente proveniente do Sol e aqui no balanço energético uma parte é dissipada, aquela que não é aproveitada, não é? Para aquecer a água e a energia útil que é aproveitada para aquecer a água, para passar dos 23 graus Celsius para os 41 graus Celsius. Portanto, aqui tenho os dados e vamos começar por calcular é precisamente o valor da energia incidente. Porquê? Porque a energia dissipada é a energia incidente menos a energia útil. Então, é este o balanço energético. Ora, temos então que a irradiância solar média, que é este IR, é a potência a dividir pela área. Ora, a potência vai ser igual ao IR, portanto, vezes a área. Sabemos a área, sabemos o IR, sabemos o valor da potência. Mas, por sua vez, a potência é o valor da energia incidente a dividir pelo ΔT. Ora, se está a dividir no primeiro membro o ΔT, não é? O ΔT passa para o ΔT, portanto, variação não é da temperatura, mas sim do tempo, ok? As 7 horas, transformado em segundos, como é óbvio. Portanto, a energia incidente será a energia, a irradiância solar média, vezes a área, vezes o ΔT. E, portanto, colocando os valores que nos são dados, a energia incidente é de 37,8 vezes 10 à sexta joule. Ora, 2. A energia útil, por outro lado, o que é a energia útil? É aquela que vai aquecer, fazer o aquecimento da água. Portanto, é dado pela massa, vezes a capacidade térmica da água, a multiplicar agora aqui pela variação da temperatura. Passou dos 23 graus para os 41 graus, significa que esta variação de temperatura, como fiz aqui esta conta, é de 18 graus Celsius. Sabendo que o rho d'água e a capacidade térmica da água são os valores que estão ali apresentados e que o rho da água é de 1 kg, portanto significa que a massa correspondente da água é de 100 kg. Já está. E a energia útil, então, substituindo os valores
os valores agora na equação. Portanto, a equação é esta. Da massa, capacidade térmica e da variação da temperatura, vai-nos dar 7,524 vezes 10 à sexta joule. Ora, a energia dissipada mais a energia útil igual à energia incidente, ou seja, a energia dissipada é a energia incidente menos a energia útil. Já está, portanto, agora é só fazer esta diferença e obtemos então o valor de 3,03 vezes 10 à sétima joule. Portanto, só vou deixar aqui mais uns instantes para perceberem a dinâmica da resolução deste exercício. Portanto, continuando. 3. Com vista a uma gestão energética, económica e ambientalmente mais sustentável, peço desculpa, a administração de uma rede metropolitana adotou o procedimento seguinte no percurso entre cada duas estações. No primeiro quarto do tempo, aliás, portanto, nós temos, portanto, este é o tempo, ok? Isto é o tempo. As abscissas e é a posição do comboio em função do tempo. Ora bem, qual é o esboço do gráfico? E portanto, acho que ainda não li tudo. No primeiro quarto do tempo total, o percurso do comboio move-se com aceleração constante. De seguida, durante metade do tempo total, mantém uma velocidade constante. No último quarto do tempo total, reduz a sua velocidade uniformemente até parar. Considere uma trajetória retilínea e horizontal entre as duas estações. E agora, dá-nos qual é o esboço do gráfico da posição em função do tempo que melhor corresponde ao movimento desse comboio entre duas estações. Admita que o comboio pode ser representado pelo seu centro de massa. Ora bem, então, nós temos a aceleração, no primeiro caso, não é? Temos aqui a aceleração e a velocidade, ele vai ganhando velocidade. Portanto, aqui a aceleração e a velocidade têm a mesma direção e o mesmo sentido. E nós sabemos que, sendo a aceleração constante, o gráfico, no primeiro quarto de tempo, não é, do percurso, é uma parábola, que é um meio de AT quadrado. Se bem estão recordados. Ora, só que este falha, porque, entretanto, metade mantém uma velocidade constante. Ora, se mantém uma velocidade constante, aquilo que o gráfico está a dizer é que o comboio está parado. Portanto, logo, o A é para excluir, não é? Portanto, mantém ali a posição, o comboio está parado, não está em velocidade constante. Na posição B, o gráfico B, desculpem, temos na mesma, aqui parece aqui uma parábola, o meio dá t quadrado, a posição, e de facto, depois, na segunda, o segundo quarto e o terceiro quarto é de velocidade constante, e de facto é uma reta relativamente ao tempo, não é? Portanto, é uma reta. O declive desta reta é a velocidade, que é constante, o declive é constante. E depois, no último quarto, o tempo total reduz a sua velocidade uniformemente. Ora, se reduz a sua velocidade uniformemente, o que é que nós sabemos? Nós sabemos que, reparem uma coisa, aqui no início, a velocidade tangente, não é? A posição dá-nos o declive das retas tangentes dá-nos os valores da velocidade. Ora, aqui a velocidade seria nula, portanto, era constante, depois ali instantaneamente nula, e depois os declives, não é, das tangentes vão aumentando. Ora, e aqui, portanto, significaria que a velocidade iria aumentando. Ora, o que nós vemos no último quarto de tempo é que ele reduz a sua velocidade, logo falha, a B falha aqui neste quarto de tempo. Ora, o C é igual ao B até aos 3 quartos de tempo, não é? Portanto, cá está. E depois ele, de facto, aqui os declives tangentes, não é? Aqui vão, de facto, os declives vão diminuindo até
aqui ser nulo. Portanto, significa que os declives dão a velocidade. Se os declives diminuem, os declives destas retas tangentes à oposição do gráfico, ao gráfico da posição, portanto, significa que traduz efetivamente aquilo que foi adotado como procedimento. Portanto, resposta C. A resposta D, portanto, falha aqui e falha aqui, porque, no fim de contas, o comboio estaria a regressar à posição inicial, portanto, não faz qualquer sentido. No último quarto tempo, o comboio regressaria à posição inicial. Ora bem, 3.2. Enquanto trabalha no interior de um túnel, um funcionário avista um comboio parado na estação, a 150 metros de distância. Cá está. Por motivos de segurança, o funcionário imobiliza-se junto à parede do túnel à espera que o comboio passe. A figura 1 representa o movimento do comboio desde parte da estação até que inicia a sua passagem pelo funcionário com uma velocidade de 10 metros por segundo. A figura 2 representa o instante em que a última carruagem passa pelo funcionário. A totalidade passa. Considere que o comboio tem 80 metros de comprimento e que se movimenta-se com aceleração constante. Portanto, ainda estamos naquela primeira fase expressa na linha anterior. Considere o intervalo de tempo ΔT desde a partida do comboio da estação até que a última carruagem passa pelo funcionário, como se representa na figura 2. Apresente todos os cálculos efetuados. Ora bem, aqui tenho mais ou menos um esquema em que nós temos para um determinado tempo, que designei T1, o comboio, a parte da frente do comboio, imaginemos que a parte da frente do comboio ao fim de 150 metros, não é? Porque é a distância. Parem que vai daqui até, portanto, daqui até ali, não é? Portanto, este percurso aqui é de 150 metros, não podemos esquecer isso, não é? 150 metros. Ok. E, portanto, aqui a posição eu chamo V de 150, que é a velocidade, ok, que o comboio efetua a parte da frente, não é? Quando passa aqui a parte da frente, um valor de 150. E depois a parte da frente aqui aos 230, porquê? Porque quando a parte da frente está na posição 230, a parte de trás está precisamente na posição 150. Portanto, significa que a parte da frente, no total, o comboio deslocou-se 230 metros. Ok? Pronto. Então, como é que vamos resumir isto? Ora, o V de 150, a velocidade é 10 metros por segundo. A aceleração é constante. E ele arranca a velocidade inicial é nula e a posição ao fim de T1 segundos é de 150 metros. Ok? E nós sabemos que o P da ΔT, ou seja, todo o tempo, quando a última carruagem passa aqui pelo funcionário, significa que a parte dianteira, okay, da composição do comboio já percorreu 230 metros. Cá está. Então, as equações de movimento são relativamente aquelas que nós conhecemos. A aceleração constante, vamos usar as equações de movimento. Que a velocidade é igual à aceleração vezes o T1. Nós vamos ter que determinar a aceleração e a posição de T1, nós já sabemos que é um meio de AT1 quadrado. Ora, e cá está, portanto, a aceleração vezes o T1 é igual a 10, portanto é 10 metros por segundo. A aceleração vezes T1 quadrado é 2 vezes a posição. Okay? Porquê? Porque este 2, né, que está aqui, passa para ali, não é? Ok? 2pt1. AT1 quadrado igual a 2pt1. Ora, eu agora pus a equação inferior na parte superior
aqui a equação superior na parte inferior, agora a seguir, não é? E dividimos membro a membro. Porquê é que fazemos isto? Precisamente para retirar daqui o A. O A é eliminado. Ficamos só com o tempo, ou seja, através destas duas equações conseguimos determinar o tempo. E o tempo é de até que a parte da frente da composição quando passa pelo funcionário, terão decorridos 30 segundos de movimento do comboio. Logo daqui, a partir da expressão da velocidade, a T1 igual à velocidade, que é 10 metros por segundo, sabemos o T1, facilmente determinamos o valor da aceleração do comboio, que, segundo afirmam, é constante. Já está, movimenta com velocidade, peço desculpa, aceleração constante. Voltando, então está na altura de determinar o P de ΔT. Ora, o P de ΔT vai ser igual, portanto, não é determinar o P de ΔT, aquilo que nós queremos determinar é o ΔT. O P de ΔT nós já sabemos, que são os 230 metros. Portanto, usando a equação para a posição do movimento uniformemente acelerado, nós temos que o P de ΔT é igual ao meio de A ΔT quadrado mais a posição inicial, e a posição inicial era nula. Daqui determinamos que ΔT quadrado é igual a 1380. Imediatamente saberemos que é ao fim de 37,15 segundos que a parte dianteira do comboio dista de 230 metros na altura em que ele estava na estação, que é a mesma coisa, não é? Quer dizer que é o tempo que decorre aqui a parte traseira da carruagem até chegar ao funcionário. Portanto, 37,15 segundos. Eu vou só deixar aqui mais uns segundinhos para visualizar e vamos passar à pergunta seguinte. Uma das opções de mobilidade sustentável nas cidades passa pelo uso da bicicleta como meio de transporte. Na figura 3, que não está à escala, está representada uma ciclista que se desloca numa trajetória retilínea numa ciclovia. A ciclovia tem um troço horizontal entre A e B e um troço de inclinação constante entre B e C. O conjunto massa M, constituído pela ciclista e pela sua bicicleta não motorizada, pode ser representado pelo seu centro de massa. 4.1. Considera a roda traseira da bicicleta como um sistema fechado. No troço de A a B, a roda cedeu ao exterior 12 Joule como calor, tendo sido realizado sobre ela um trabalho de 22 Joule. Qual foi a variação da energia interna da roda? Bom, aqui, à semelhança do que quando fiz para o coletor, ora, nós temos aqui, aqui a roda traseira, isto é a roda traseira, isto é a roda, não é? Traseira. Ela recebeu uma energia, portanto, vamos admitir que tenha sido em forma de trabalho, e ela cedeu ao exterior uma energia em forma de calor. Em forma de calor. Portanto, aqui a variação da energia interna da roda é o valor que entra de energia menos o valor que é libertado. Ok? Que cede ao exterior. Portanto, eu representei ali por W, a entrada, ok? O delta, a variação da energia interna vai ser o W menos o Q, 22 Joule menos 12, que é igual a mais 10 Joule. Portanto, resposta B. 4.2. No planeamento das ciclovias, recomenda-se que sejam evitadas rampas com uma inclinação longitudinal superior a 5%. Admita que uma inclinação de 5% significa que, por cada 100 metros de pista, que eu estou aqui a representar, 100 metros de pista inclinada percorrida, há um desnível de 5 metros. Portanto, em altura 5 metros. Na vertical,
com o objetivo de... E, portanto, este valor A, chamei-lhe alfa limite. Okay? Este chamei-lhe alfa L, do limite. Okay? E, portanto, o que é que eu daqui concluo? Que o seno do alfa L, que é cateto oposto, portanto, temos aqui um triângulo retângulo, em que o seno deste ângulo há de ser igual ao cateto oposto, que são os 5 metros, portanto, é o desnível, vezes é dividido pela hipotenusa, que é o percurso que é efetuado na rampa, para, ao fim do qual está a um desnível de 5 metros. Portanto, é 5 sobre 100, 5 vezes 10 levantado a menos 2. E isto, 5 vezes 10 levantado a menos 2, cá estão os 5%. Portanto, os 5% é o valor do seno do alfa do ano. Ora bem, então, com o objetivo de determinar a inclinação aproximada do troço entre B e C da ciclovia, foi realizada a seguinte experiência. Quando a ciclista passou na posição B, observou que o velocímetro da bicicleta marcava 30 km/h. Então, temos a velocidade B. Quando iniciou a subida na posição B, deixou de pedalar. Portanto, ela ia a uma velocidade de 30 km/h, percorrendo 40 metros até parar na posição C. Portanto, agora tenho aqui embaixo, já está, portanto, outra vez a rampa de B e C 40 metros, tem uma determinada inclinação, alfa, no ponto C tem uma determinada altura, pode ter uma determinada altura, e vamos ver qual é o valor do seno de alfa, não é? É isso que eles provavelmente têm de saber. Quando admita que no trajeto B a C foi dissipada 30% da energia mecânica do conjunto ciclista mais bicicleta e que as forças dissipativas se mantiveram constantes ao longo de todo o percurso. Considero o troço horizontal da ciclovia como um nível de referência da energia potencial gravítica, ou seja, a energia potencial em B, o que eles estão aqui a dizer é certo. Verifique se a inclinação da ciclovia cumpre a recomendação indicada. Mostre como chegou à verificação solicitada, apresentando todos os cálculos efetuados. Bom, a primeira coisa foi transformar aqueles 30 km/h em metros por segundo. Portanto, dá 30 sobre 3,6 metros por segundo, a velocidade em B. A distância BC, que eu ponho aqui, é de 40 metros, e o seno de alfa há de ser igual a quê? Cá está. Portanto, eu tenho que comparar este seno de alfa, não é? Este seno de alfa com aquele seno de alfa limite, que são os tais 5% aqui, não é? É isto que eu tenho que comparar. Pode ser igual a H dividido por 40. Bom, então, vamos fazer aqui um balanço energético. Não é? Ora, a energia mecânica em B, vamos calcular a energia mecânica em B. A energia mecânica em B é um meio de mvb quadrado. Portanto, nem preciso de estar aqui com... Está bem jogo. E a energia mecânica em si. A energia mecânica em si vai ser o quê? Vai ser a energia, vai ser a energia potencial mais energia cinética. Mas se ela para ao fim de 40 metros, significa que a energia cinética em si é nula. Portanto, só vai ter energia potencial. Portanto, a energia mecânica em si é igual à energia potencial, que é dada por mPH, que agora estou aqui um bocadinho mPH, já está. E vai ser M. O que é o H? O H, o que é o H? O H há de ser igual, então, aqui, não é? O H há de ser igual aos 40, não é? Dali, não é? Seno de alfa. Que é o que aparece ali na expressão, 40 seno de alfa. Agora calculemos a variação da energia mecânica. Porquê? Calcula a variação da energia mecânica. Bom, já lá vamos. A energia mecânica, nós temos que a energia mecânica em C é igual a 0,70 energia mecânica em B. Ora, vamos, se é
É 70, porquê? Porque a energia mecânica em C houve uma perda de 30% de energia. Logo, chegou lá com 70% da energia em B, que estava em B, ok? Portanto, vamos igualar as duas expressões. mg 40 seno de alfa há de ser igual a 0,70 vezes o meio de m 30 sobre 3,6 ao quadrado. Fazendo as contas para o seno de alfa, aqui, para o seno de alfa, dá um valor de, está, é maior, o seno de alfa é maior do que o seno de alfa L. Portanto, a conclusão é que este valor é maior que o seno de alfa L, o que significa que o valor do alfa é maior que o alfa L, que é o limite, e de facto 6,1% é maior que 5%. Portanto, a inclinação, conclui-se que a inclinação da ciclovia não cumpre a recomendação indicada. 4.2.2. Nos esquemas seguintes está representado o conjunto ciclista-bicicleta durante a realização da experiência numa posição entre B e C. Em qual dos esquemas se encontram representados, embora não à escala, o vetor resultante das forças que atuam no conjunto FR e o vetor aceleração A durante a subida? Ora bem, a força resultante é igual, pela segunda lei de Newton, é igual à massa vezes a aceleração. Como a massa é um valor escalar, não é, positivo, significa que força resultante e aceleração têm a mesma direção e o mesmo sentido. São vetores que têm a mesma direção e o mesmo sentido. Portanto, olhando, não é, a opção B e a opção B e a opção A, não fazem qualquer sentido. Então, qual é que faz sentido? Faz sentido é a opção D. Porquê? Porque há forças dissipativas, portanto, a força resultante, ela reduz a velocidade, portanto, quer dizer que a aceleração e a velocidade têm que ter sentidos contrários, não é? Porque ela tem aqui uma determinada velocidade, não é? Tem que ter sentidos contrários até ela parar. Portanto, a resposta significa que a aceleração não pode ter o sentido da velocidade, senão ela, na subida, estaria a aumentar a velocidade. E aquilo que nós sabemos é que ela deixou de pedalar e, portanto, vai parar. Né? E parou ao fim de 40 metros. Portanto, opção D. 4, 2, 3. Qual das opções seguintes pode representar os esboços dos gráficos da energia cinética e da energia potencial gravítica do conjunto ciclista mais bicicleta mais terra em função da altura h, correspondentes ao trajeto de B a C? Ora bem, nós sabemos que a energia cinética diminui, portanto, quando sobe a rampa, não é? Portanto, agora, em função, portanto, estamos na rampa, se não me engano. Certo. Estamos na rampa. Pode representar os esboços, ok? Portanto, o que é que ela deixa de pedalar? Portanto, a energia cinética não aumenta, não é? Portanto, vai diminuindo. Portanto, o B está completamente fora de questão, não é? Assim como o C. Agora só há duas situações, ou A ou B, ou D. A energia potencial gravítica, em função do H, já vimos que é mgh. Portanto, o portanto, o mg será o declive, o valor do declive da reta. Portanto, da função EPG, não é? Portanto, e são em ambas as figuras. Portanto, agora resta saber se de facto há uma variação linear da energia cinética ou se há uma variação que é não linear, portanto não é uma reta, não é? Da energia cinética. Aquilo que nos dizem há aqui uma questão importante no enunciado que afirma que as forças dissipativas se mantiveram constantes. Portanto, ou seja,
no trajeto ascendente, não é? B para C, de B para C, as forças dissipativas são constantes. Ora, o que é que isto significa? Em princípio, é claro que sou levado pelo facto das forças dissipativas serem constantes, ser a opção A. Mas comprovar entre a opção A e a opção D. Bom, então, vamos admitir, entre a opção A e a opção D, vamos admitir que temos o vetor D em função da altura. E temos aqui a altura. Reparem que temos os gráficos, todos eles em função da altura. E temos em B, e temos a energia mecânica em H, num determinado valor de H, não é? Portanto, um determinado valor de H, temos uma determinada energia mecânica. Portanto, falemos de um H genérico, portanto, será a nossa variável independente. Portanto, a energia mecânica em H é dada pela energia cinética naquele em H, de H mais energia potencial em função de H. A energia cinética em H é a energia mecânica em H menos a energia potencial. Daqui, o que é que vamos ter? Vamos então, através do balanço energético, perceber qual será de facto o gráfico correto. A variação da energia mecânica entre um valor genético e H e o ponto B, portanto, como já vimos, é dado pela energia cinética. Portanto, a variação da energia mecânica, fazendo agora a variação da energia mecânica, é dado pela energia cinética, ou seja, pela energia mecânica em C, em H, desculpa. Isto é a energia mecânica em H, okay? DH, okay? Menos a energia mecânica em B. Ora, a energia mecânica em H, a energia cinética em H e a energia potencial em H. Ora, a variação da energia mecânica em H vai ser dado por estes. A energia mecânica em B é só a energia cinética em B, porque a energia potencial em B é nula. E, portanto, eu designei aqui esta fórmula, esta expressão, pelo valor A. Agora, a variação, o que é que nós sabemos? Que a variação da energia mecânica, em função do H, que é aquilo que nós procuramos, é o trabalho da força não conservativa. E o trabalho da força não conservativa é dado, reparem, que a força não conservativa é contrário ao movimento, é contrário ao vetor de deslocamento. Portanto, o ângulo que eles fazem entre si é de 180 graus, logo o cosseno, portanto, a fazer o produto escalar entre o vetor DDH e FNC, portanto, a força não conservativa, o valor, portanto, o cosseno de 180 graus é menos 1, logo o trabalho é negativo. Já está. Trabalho, portanto, o trabalho da força não conservativa, não consigo, ok. O trabalho da força não conservativa, que é a variação da energia mecânica, vai ser menos, resulta precisamente do cosseno de 180 graus, então, vezes a norma ou o módulo da força não conservativa, vezes o deslocamento naquela posição. A força não conservativa não depende do H, porque ela é sempre constante, qualquer que seja a posição em que esteja, a força não conservativa é a mesma. Ora bem, então, o que é que nós temos? Temos que, e olhando agora para a figura, o que é, vamos ver como é que se relaciona o D de H com o H, e é através deste ângulo, ok, deste ângulo da inclinação da rampa, não é? Ora bem, portanto, o seno de alfa há de ser igual ao H a dividir pelo D de H. Através daquela figura geométrica, nós chegamos a isto. O que significa que o D de H vai ser igual
ao H a dividir por seno de alfa. O que é que isto significa? Significa que a variação da energia mecânica em H vai ser igual a menos a força não conservativa e o D de H, vamos substituir H sobre seno de alfa. Já está. Ora, o A e o B, as expressões A e B, têm que ser iguais. E é isso que vamos fazer. Vamos igualar A e B. Então, a energia cinética em H mais a energia potencial em H menos a energia cinética em B há de ser igual a menos F. O valor da força não conservativa a dividir pelo seno de alfa vezes H. O H, atenção, é a nossa variável. Então, resolvendo, o E de CH, que é este que nós pretendemos, saber como é que é o gráfico da energia cinética em função do H, é isto que nós pretendemos saber, é obter a expressão, que é o valor, que é o da energia cinética em função do H, em ambos, quer o gráfico A e o gráfico D, e vamos ver o que é que vamos obter. Então, a energia cinética, resolvendo agora relativamente à energia cinética, vamos obter esta expressão. Menos EPH mais ECB menos FNC sobre seno de alfa vezes H. Ora, a energia cinética em H vai ser a energia potencial em H, que é menos mgH, menos o FNC só, mais ECB. Concluindo finalmente, pondo o H em evidência, não é? O H em evidência, o que é que obtemos? Obtemos menos mgH mais, portanto aqui entre parênteses, não é? Porque os ambos são negativos, eu pus o menos por trás, para fora, a multiplicar pelo H mais ECB. Ora, isto tem a forma da expressão de uma reta, reparem. O SCH, que é o que temos designado por fx, há de ser igual ao m, o m é o declive, que aqui está, vezes o x é o h, que é a nossa variável, mais o b, este b, que é a ordenada na origem, que é a energia cinética em b, é ordenada na origem. Portanto, a ordenada na origem, este pontinho aqui, né, este valor aqui, como é óbvio, será a energia cinética em b e será a energia cinética em b. Ora, o que é que concluímos? Estamos perante uma reta. Estamos perante uma reta, peço desculpa. Como estamos perante uma reta, portanto, a expressão da função E de CH é uma reta de declive negativo, cá está. O declive é negativo, o M é positivo, o G é positivo, o H, o F, NC é positivo, o seno de alfa também é positivo, ou este valor do declive é negativo. Portanto, é uma reta de declive negativa e ordenada na origem igual a SCD. Portanto, cá está a opção a ser escolhida. Opção A. Continuando, 4.24. A indução eletromagnética permite a produção de corrente elétrica em muitos dispositivos. Foi descoberta por Michael Faraday. Algumas bicicletas dispõem de faróis cujas lâmpadas estão ligadas a um dínamo, que é este aparelhozinho aqui, que pode ser semelhante ao representado na figura 4. Quando a roda da bicicleta está em movimento, o eixo do dínamo gira, provocando a rotação do ímã e a lâmpada acende-se. Quando a roda está parada, a lâmpada não se acende. E eu pus aqui, enfim, como se este solenoide, não é? Portanto, estas espiras, elas depois se ligassem à lâmpada, fosse eletromotriz média. Okay? Ora bem, que aos terminais da lâmpada vai induzir, portanto, uma diferença de potencial aos terminais da lâmpada e, portanto, a corrente induzida passa através da lâmpada e como tem uma determinada força eletromotriz média, portanto, significa que a luz acende-se, não é? Quando está em movimento. Ora, explique, com base na lei de Faraday, a diminuição da corrente elétrica induzida no circuito, constituído por dínamo e a lâmpada, à medida que a ciclista sobe a rampa, entre B e C, ela não pedala, não é? Sem pedalar. Escreva um texto estruturado utilizando linguagem científica adequada. Ora bem,
Nós, baseado, não é, com base na lei de Faraday, ora, a lei de Faraday o que é que nos diz? Que o módulo da força eletromotriz média aos terminais daquela lâmpada, que é o T plus L, é dada por um módulo do Epsilon, não é? É igual à variação, ao módulo da variação do fluxo magnético em função do tempo, em ordem ao tempo. Ora bem, em que o tal φ, não é? É o fluxo do campo magnético que atravessa a secção interior das espiras dos fios elétricos. O que tento aqui dar aqui, através deste esquemazinho, tento dar aqui uma imagem, não é? Temos aqui o solenoide, aqui é uma espira do solenoide, temos a normal perpendicular à superfície interna do solenoide, portanto, e o B vai fazendo, eventualmente com a rotação, vai havendo, portanto, variações, portanto, quer do θ e do próprio B, não é? Porque as linhas de força, embora elas sejam constantes no que diz respeito ao, aqui ao ímã fixo, ao eixo do dínamo, mas com a sua rotação, as linhas de força variam, portanto, de direção, logo o campo que atravessa a área do solenoide vai também variar, e assim como também varia entre o B e o θ. Portanto, em que o fluxo é dado por número de espiras, vezes a área, cada espira, vezes o fluxo, o campo magnético e o cosseno do ângulo entre o B e a normal. Portanto, está aqui que é o B escalar de n vezes a área, o norma de n é 1, por definição, e, portanto, cá está, é o B a cosseno θ a multiplicar pelo número de espiras. Ora bem, a rotação do ímã implica uma rotação das linhas de força do campo, já agora, do campo, é bom dizer de que campo é que estamos a falar, não é? Magnético. Em relação à superfície formada no interior das espiras. Este movimento de rotação provoca uma variação do campo magnético B, okay, que atravessa a área A do solenoide, assim como uma variação do ângulo θ formada entre os vetores B e N, que o N é o vetor perpendicular à superfície interior do solenoide. À medida que a bicicleta, ao subir a rampa, diminui a velocidade, o que é que acontece? A velocidade da rotação do ímã fixo, não é? Ou eixo do dínamo também diminui com o tempo. Pelo que a variação do fluxo, que é este dφ dividido por dt, que aqui está representado, vai diminuindo progressivamente. Ora, se esta variação diminui progressivamente, significa que a força eletromotriz, né, também diminui progressivamente. Portanto, por esse motivo, o módulo da força eletromotriz e, por sequência, o módulo da intensidade da corrente elétrica induzida, o fluxo nos fios elétricos, diminuem progressivamente. Okay? Portanto, é esta a razão científica que leva à medida à diminuição da corrente elétrica induzida no circuito. 4.3. As bicicletas têm uma corrente que liga uma roda dentada dianteira D, que é aquela D, à roda traseira, movimentada pelos pedais, e uma roda traseira T fixa à roda traseira, tal como se representa na figura 5. Considera uma rotação completa da roda dentada dianteira D em 1 segundo. Portanto, vamos designar por FD frequência da roda dianteira e FT frequência da roda traseira. E vamos fixar aqui a frequência da roda, portanto, da roda dentada dianteira, que é 1 por segundo. Mostra que quanto maior for a razão dos raios das duas rodas dentadas, o raio RD, está, portanto, o que é o raio RD? O raio RD, portanto, temos aqui o centro, isto é o RD, não é? RD. E ali mais pequenino é o RT, não é? Muito mais pequenino, enfim, não dá para escrever. Será
maior será a frequência de rotação da roda dentada traseira. Comece por relacionar as velocidades lineares das rodas dentadas D e T. Ora, fácil. As velocidades lineares são iguais. Portanto, se aqui esta posição, a velocidade nesta daqui, linear, e a velocidade é igual, não é? Portanto, as velocidades são iguais. E o que é que são as velocidades lineares? As velocidades lineares são dadas pela velocidade, é dado pelo ômega, a frequência angular, a multiplicar pelo raio do círculo. Portanto, e estas aqui, o que vai acontecer é que, e o que é esta frequência angular? Esta frequência angular, portanto, nós ao igualarmos, portanto, a velocidade linear em D é ômega D vezes RD, e a velocidade linear em T é ômega T vezes RT. E as velocidades são iguais, o que significa que ômega D RD é igual a ômega T RT. Agora, a partir desta expressão, passamos o RT para o primeiro membro, fica RD sobre RT, e no segundo membro fica ômega T sobre ômega D. E o que é que são os ômegas? É precisamente 2π vezes a frequência da roda dentada T e abaixo da roda dentada D. Os 2πs cortam e obtemos que a razão entre o raio da roda dentada D e da roda T é dado pela razão das frequências frequência da roda T dividido pela frequência da roda D. Ora, se nós fixamos a frequência da roda D de 1 por segundo, ela dá uma volta completa num segundo, então temos que o RD sobre RT é igual a FT. E o que é que eles nos dizem? Mostra que quanto maior for a razão dos raios, ou seja, quanto maior for a razão entre o RD e o RT, logo significa que a frequência da roda traseira vai aumentar. Portanto, quanto maior, mais elevada será esta a conclusão, a frequência da roda traseira. 5. No âmbito da agricultura inteligente, ou smart farming, aposta-se na hidroponia, uma técnica de cultivo de espécies vegetais que não necessita de sol e em que se usam ferramentas tecnológicas. Esta forma de cultivo mais sustentável pode ser implantada em meio urbano, permite economizar água e reforça a segurança alimentar. Muito bonito, sim senhor. 5.1. No processo de fotossíntese, as plantas não necessitam de absorver radiação em todo o espectro da luz visível. A clorofila A, nos cloroplastos das plantas, absorve fundamentalmente radiação com comprimentos de onda de 430 nanômetros e de 660 nanômetros. Em hidroponia, utilizam circuitos com associações de vários LED que emitem cada um deles radiação com um dos comprimentos de onda referidos anteriormente. Portanto, é a função desses LEDs. Na figura 6 representam-se curvas características de dois tipos de LEDs, o X e o Y, que poderão ser utilizados em iluminação em estações hidropónicas. Ora, nós no gráfico LED X, o que é que nós vemos? Uma relação do par ordenado UI. Okay? O par ordenado UI. Portanto, temos aqui, e peço desculpa. Ok, ainda não li foi tudo. 5.1.1. Para testar a adequação, portanto, basicamente temos os gráficos, que é a corrente elétrica que atravessam os LEDs em função da queda de tensão nos terminais desses LEDs. Okay? Para testar a adequação de dois LEDs, 1 e 2, agora aqui neste esquema elétrico, são aqueles que vão emitir aquela radiação com aqueles comprimentos de onda atrás mencionados, montou-se um circuito elétrico ao qual foram associados em paralelo com uma pilha ideal, resistência interna nula, de força eletromotriz de 9 volts. O circuito elétrico inclui um aparelho de medida, este amperímetro, e duas resistências elétricas, uma R, de valor R, e outra de 360 ohms, de acordo com a figura 7. Para preservar a longevidade e o bom funcionamento dos LED, a corrente elétrica que atravessa cada LED não pode exceder os 20 mA. Portanto, vamos admitir que isto está, portanto, dada esta condição, para uma corrente elétrica de 40 mA lida no amperímetro, o valor de R é, ok.
Portanto, pretendem obter o valor de R e ver a que portanto, e ver a que é que corresponde o LED 2 dentro do gráfico, se corresponde ao X ou se corresponde ao Y. Pronto. Então temos de ver se ele marca 40 mA significa que a corrente máxima que vai para um lado e que vai para o outro tem que ser 20 mA, 20. E nós vamos ver, porque eles, pá, se for, imagina, 30 e aqui 10 miliamperes, pá, um dos LEDs vai à vida, pá, acaba por se incendiar, porque para 30 miliamperes, e, pá, então neste caso, nem imaginemos o X, coitado, já estava completamente em chamas. Portanto, significa que nós vamos admitir que esta corrente de 40 miliamperes, que é lida aqui no amperímetro, metade vai para um lado e outra metade vai para o outro. Ou seja, estamos nas condições em que os LEDs estão na sua componente máxima, digamos assim, não é? Ora bem, então, não ultrapassa este threshold dos 20 miliamperes. Então, o que é que nós temos? Temos uma queda de tensão que chamei 1 nos 360 ohms, uma queda de tensão que chamei o 2 no LED 1, e uma queda de tensão, o 3 na resistência R e o 4 no LED 2. E, observando o gráfico, nós temos que saber quais são, se são atravessadas por uma corrente de 20 mA, temos que ver quais são as tensões dos LEDs 1 e 2. Ok, é isto que temos que ver. Então, agora vamos olhar aqui para o LED X. O LED X, isto cada 2, se não me engano, é uma décima. 1,6, 1,7, 1,8. Bom, está muito próximo de 1,8 o LED X. Portanto, o LED X, para aquela corrente de 20 mA, tem como tensão, nos seus terminais, 1,8 volts. E o LED Y, para uma corrente de 20 mA, ainda não sabemos qual deles é que é, não é? Que corresponde, se é o LED 1 ou se é o LED 2, que corresponde a uma tensão de 3,4 volts. Então, vamos então ver aqui esta malha, composta pela pilha, ok? Em que os 9 volts é igual a 1 mais o 2. Então, vamos tirar porque o que é que eu quero aqui descobrir? Eu quero descobrir qual é o valor do 2. E o valor do 2 é que eu chego, portanto, a queda de tensão no LED 1 é de 1,8 volts. Portanto, 9 volts há de ser igual à tensão o 1, 360 vezes 20 miliamperes, 2 vezes 10 levantado a menos 2 amperes, não podemos esquecer. Yeah. E concluímos, aqui o 2 é 1,8 volts, então quer dizer que aquele LED 1 tem que operar a 1,8 volts, não pode operar acima de 1,8 volts. Concluímos que o LED 1 é o LED X, não é? É aquele que tem que operar 1,8 volts. Portanto, logo, o LED 2 é o LED Y. Então, agora, portanto, já sabemos que o LED 2 corresponde ao LED Y. E, portanto, pode ser a opção A ou a opção B. Agora temos que saber qual é o valor da resistência R. E o valor da resistência R tem que ser tal que no LED 2, né, tenhamos aqui uma queda de tensão máxima de, né, de 3, qual é a outra tensão? Qual é o 3,4 volts? Então é isso que vamos fazer. Portanto, o Epson é outra vez igual ao 3 mais o 4, neste caso. 9 igual a R vezes I, nós não sabemos o R, mas sabemos o I. Mais 3,4 volts, porque para a corrente de 20 mA, o 4, que é a queda de tensão no LED 2, tem que ser de 3,4 volts, conforme vimos no gráfico. Fazendo as contas, substituindo o I, ok, vamos obter um valor de resistência de 280 ohms. Logo, é resposta
Continuando. 5.1.2. Para determinar o comprimento de onda da componente espectral de maior intensidade da radiação emitida por um LED, realizou-se uma atividade experimental de difração. A montagem experimental está esquematizada na figura 8. Com uma rede de difração de 1000 linhas por milímetro situada a uma distância L do LED, cá está, portanto, esta rede de difração está distanciada do LED de um valor L. Observa-se um espectro, estando a cor da componente espectral de maior intensidade a uma dada distância B, cá está, este do espectro, uma dada distância B do LED. O comprimento de onda, lambda, da componente espectral de maior intensidade pode ser obtido a partir desta expressão, d seno de θ igual a n lambda. Portanto, em que n corresponde à ordem do máximo, portanto, o primeiro máximo visível tem n igual a 1, portanto, vamos pôr aqui n igual a 1. D representa a distância entre o centro de duas linhas consecutivas da rede de difração. Ora, se elas estão distanciadas nessa rede de difração em 1000 linhas por milímetro, significa que entre uma linha é de 1,0 vezes 10 levantado a menos 6 metros. Não é? Portanto, 10 levantado a menos 6 metros. O θ representa o ângulo entre a direção perpendicular à rede de difração e a rede entre o observador e o primeiro máximo da componente espectral, que é aqui, é neste ponto aqui. Ora bem, observando só aqui, esta figura geométrica aqui, é um triângulo retângulo, porque ele é retângulo e é na base do que não é retângulo ali. Portanto, é de 90 graus. Concluímos que temos aqui uma relação trigonométrica, que a tangente de θ há de ser esta distância B a dividir pela distância que vai do LED à rede de difração, B sobre L. Bom, mas nós queremos saber é o seno de θ. Ok? Mas já temos aqui uma relação que é a tangente de θ, que é B sobre L. O L, num dos ensaios realizados, mediu-se uma distância L que é igual a 150 mm e obteve-se uma distância D de 72 mm. Cá está. Portanto, a tangente, sabemos o D e o L, há de ser 72 sobre 150, cá está, o D. A tangente θ há de ser 72 sobre 150, em que o θ vai ser o arco cuja tangente é 72 sobre 150. Pegando agora na fórmula que nos dão d seno θ igual a n lambda, e fazendo n igual a 1, tem-se então que o lambda é d seno θ. Então o que é o θ? É o arco cuja tangente é 72 sobre 50. Portanto, o comprimento de onda que nos estão aqui a pedir vai ser 1,010 levantado a menos 6, seno do arco cuja tangente é 72 sobre 150. Portanto, nós obtemos um comprimento de onda de 4,33 vezes 10 levantado a menos 7 metros. 5.2. Nesta técnica utilizam-se estações hidropónicas constituídas por várias unidades. Uma determinada unidade hidropónica beneficia do enriquecimento do ar em dióxido de carbono, CO2, para valores, ok? Para valores. Portanto, há aqui uma variação para valores de 800 ppm em volume. A percentagem de referência do CO2 no ar é de 0,038% em volume. Já vamos ver o que é que isto é. Portanto, nós temos aqui, já agora, no enriquecimento do CO2 do ar em CO2, não é? ppm em volume de CO2 é 800 ppm e a percentagem volume-volume de referência do CO2 é 0,038 e podemos dizer que ela é o volume dividido pelo volume, não é? Portanto, o volume-volume é de 3,8 vezes 10 levantado a menos 4. CO2 sobre o ar. Portanto, é o volume de CO2 dividido pelo volume do ar. O volume do ar é 3 decímetros cúbicos e o volume molar é de 24 decímetros cúbicos por cada mol. Portanto, que é o que vem a seguir. Admita que o volume do ar é de 3 decímetros cúbicos e que, nas condições de pressão e temperatura desta unidade, o volume molar é de 24 decímetros cúbicos por cada mol. Ou seja, isto não está às condições PTN, como estão habituados a fazer. Não é? Portanto, está com outro valor, está com outra pressão e temperatura. Calcule o aumento da quantidade de CO2 na unidade hidropónica caso se proceda ao referido enriquecimento do ar em CO2 nas condições de pressão e temperatura indicadas.
apresente todos os cálculos efetuados. Portanto, já referi aqui o volume lar, então, o que é que nós temos de fazer? Primeiro, temos de calcular a quantidade de referência do CO2 para um volume de ar igual a 3 decímetros cúbicos, através da expressão do 0,038%. Não é? Portanto, o volume, relativamente ao CO2, é dado pelo volume do CO2 a dividir pelo volume do ar. O volume do CO2 há de ser o volume, tal volume de CO2 a multiplicar pelo volume do ar, que é 3,8 vezes 10 elevado a menos 4 vezes 3. O que vai dar, vamos ter um volume de CO2 de referência de 1,14 vezes 10 elevado a menos 3 decímetros cúbicos. A partir do valor do volume lar, é dado pelo volume de CO2 a dividir pelo N de CO2, pela quantidade de CO2. Portanto, nós aqui vamos obter a quantidade de CO2. A quantidade de CO2 há de ser dado por o valor desta expressão, 1,14 vezes 10 elevado a menos 3, a dividir por 24, que dá 4,75 vezes 10 elevado a menos 5 mol. Portanto, o que eles temem é o aumento da quantidade de CO2, quando ele passa para os 800. Então, vamos calcular a quantidade de CO2 no processo de enriquecimento. Portanto, ele passou para 800 vezes 10 elevado a menos 6 em ppm. O que é o ppm? Portanto, o ppm, eles deram 800 ppm, portanto é 800 vezes 10 elevado a menos 6, que é o volume, chama-lhe VE, volume de enriquecimento, não é, do CO2, dividido pelo volume do ar. O volume de enriquecimento do CO2 é de 800 vezes 10 elevado a menos 6, são os 800 ppm, vezes 3, que é o volume do ar. Cá está, o volume do CO2 é 2,4 vezes 10 elevado a menos 3 decímetros cúbicos. Voltando outra vez ao volume molar, que é de 24, há de ser o volume do CO2 sobre a quantidade enriquecida de CO2. E queremos saber a quantidade enriquecida de CO2, que é dado por 2,4 vezes 10 elevado a menos 3 a dividir por 24, que é o volume molar. E vai-nos dar 1,0 vezes 10 elevado a menos 4 mol. Ora, o aumento da quantidade de CO2, que é o delta, chamamos aqui delta de CO2, é dado por a quantidade enriquecida de CO2 subtraída pela quantidade de referência de CO2. Portanto, e esta variação é de 5,25 vezes 10 elevado a menos 5 mol. Passando para o 5.3, durante o período de crescimento das espécies vegetais, utiliza-se o íon potássio em soluções aquosas. Para preparar uma solução aquosa de sulfato de potássio, K2SO4, aquoso, diluída, adicionaram-se iguais volumes de água dura. Portanto, eu tenho aqui um esquemazinho, fiz aqui um boneco, cá está, portanto, volumes VS, portanto, VS, volumes iguais, em que se adiciona, não é? Este K2SO4 concentrado mais o valor com uma concentração de Ca2+, de 1,10 elevado a menos 2. Portanto, é um determinado volume. E claro que nesta mistura, não é? Onde vai depois haver reações, como é óbvio, passamos a ter duas vezes o volume, não é? Portanto, o volume, quando se faz esta mistura, passa a ser 2Vs. E de uma solução que, portanto, vou outra vez repetir, para preparar uma solução aquosa de sulfato de potássio K2SO4 diluída, adicionaram-se iguais volumes de água dura, com uma concentração, portanto, esta é água dura, com uma concentração de do íon Ca2+, 0,010 mol por decímetro cúbico, e de uma solução de K2SO4 aquoso previamente preparada, cá está. Após a mistura, a concentração de SO4 2- na solução diluída é 9 vezes 10 elevado a menos 3 mol por decímetro cúbico. Admite aqui a temperatura a que se realizou a diluição, que é isto é a solução diluída, não é?
o produto de solubilidade KS do sulfato de cálcio, CaSO4, é 7 vezes 10 levantado a menos 5, e que são desprezáveis as contribuições dos íons K+, e SO4 2 provenientes da água dura. Na solução diluída, a concentração do íon potássio K+, é... Bom, aqui temos que saber qual é a concentração do potássio K+, e se há ou não há previsão de formação, quando vamos misturar, se há ou não há previsão de formação de precipitado do CaSO4. Okay? Claro que o precipitado é sólido. Ora bem, o que é que nós verificamos? Verificamos que quando nós misturamos, começam a existir aqui íons Ca2+, e ele é concentrado e parte, vai haver aqui, aqui separação, não é? Do K2, tanto do K2 e do SO4 2 menos, ou seja, vai haver aqui uma decomposição, chamamos assim, desta molécula em dois íons, K+, K+, e SO4 2 menos. Mas também continua a haver K2SO4 ainda diluído. Portanto, isto ainda estamos aqui nas condições iniciais. Isto depois há de tender para uma situação de equilíbrio em que o KS do CaSO4 é de 7,1 vezes 10 plantado a menos 5. Portanto, já veremos depois essa situação. Portanto, o que é que vai acontecer na solução diluída com volume V igual a 2Vs? Ora, esta molécula dá origem a dois íons K+, e um íon SO4 2 menos. O que é que eles nos dizem? Dizem-nos que a concentração do SO4 2 menos aqui nesta solução diluída, chama-lhe 1, I1, é de 9 vezes 10 levantado a menos 3. Ora, nós temos uma maior concentração, ok, de K+, relativamente ao SO4 2 menos. Portanto, o K+ vai ser o dobro, essa concentração vai ser o dobro do SO4 2 menos. Portanto, cada SO4 2 menos temos 2 K+. Portanto, a concentração dos íons a K+ na solução diluída é o dobro da concentração de SO4 2 menos. Portanto, é de 1,8 vezes 10 levantado a menos 2. Portanto, ou é a opção A ou a opção B que vamos ter de escolher. Portanto, a opção C e D estão excluídas. Ora, agora, o que é que temos que perceber? Temos que perceber ver se há ou não formação de precipitado SO4 sólido nesta solução diluída após a mistura. Ora bem, em equilíbrio é-nos dado que o KS, ou seja, o produto de solubilidade, KS, é de 7,1 vezes 10 levantado a menos 5. Nós vemos que a possibilidade de formação de precipitado pode ser interpretado com base nas concentrações dos íons presentes na solução diluída e nos valores também dos produtos de solubilidade, neste caso do KS. Temos aqui um valor que é o KC, que nós chamamos quociente de reação, que é o quociente da reação, em que pode ser aplicado, precisamente, à dissociação de sais para prever se há ou não a formação do precipitado do CaSO4. Portanto, o CaSO4, nós temos que é dado, é composto por um C, o Ca mais 2 e SO4 menos 2. Por acaso eu pus, eu acho que pus ao contrário, portanto, sim senhor. Isto não está bem correto, mas enfim, depois mais. Para 2 mais. E ali é 2 menos. Só para aquoso.
Ora bem, nós temos então, o que é o quociente da reação? O quociente da reação são os valores iniciais das concentrações do Ca. Aquilo parece Cu, mas não é Cu, pá, peço desculpa pela... Isto é Ca. Do Ca2+, e do SO4 2 menos. Bom, aqui também continua ao contrário, não faz mal. O Ca2+, inicial, na solução diluída. Ora, se nós virmos na solução diluída, o Ca2+, na solução diluída vai ser 1,0 vezes 10 levantado a menos 2. Porquê? Porque ela, tínhamos a concentração antes de se misturar com o K2SO4, ele tinha uma determinada concentração. Ora, quando ele é inicialmente misturado, a concentração, o volume passa para o dobro, a concentração passa para metade. Portanto, a concentração do Ca2+, na solução diluída, inicialmente passa para metade. E, portanto, 5,0 vezes 10 levantado a menos 3 mol por decímetro cúbico. Ora, o QC vai ser igual... Ora, na solução diluída já temos que sabemos que a concentração do SO4 2 menos foi-nos dada. Está aqui. 9. Após a mistura, a concentração dessa ao quadrado da solução diluída é 9 vezes 10 levantado a menos 3. Bom, já está. Fazendo as contas, nós temos 4,5 vezes 10 levantado a menos 5. É o valor do KC, do QC, ou seja, do quociente da reação. Ora, nós temos agora, se o quociente da reação for menor do que o KS, não é? À medida que se a solução, portanto, a reação se vai tendendo para a estabilidade, portanto, para a estabilidade para KS, não há formação de precipitado. Se o QC for maior que o KS, à medida que vai-se produzindo as reações, há formação de precipitado. Ora bem, então, vamos comparar o QC com o KS. Verificamos que o QC, aqui o QC, é menor do que o KS. 4,50 vezes 10 levantado a menos 5 é menor do que 7,10 vezes 10 levantado a menos 5. Logo, nas condições dadas neste exercício, ok, portanto, concluímos que não há formação de precipitado do CaSO4. Nas condições dadas neste exercício, estamos em presença de uma solução diluída insaturada no que diz respeito ao CaSO4. Okay? Resposta. Portanto, é 1,8 vezes 10 levantado a menos 2, cá está, e não há formação de precipitado. Resposta B. Passando para o 6, considera um sistema gasoso fechado em que as espécies A, B e C são intervenientes numa reação química. X, Y e Z correspondem aos seus coeficientes estequiométricos, como aqui está. Esta reação pode ser traduzida por... está aqui com os respectivos coeficientes estequiométricos que são desconhecidos. A figura 9 apresenta o gráfico que traduz a evolução ao longo do tempo da quantidade de cada uma das espécies A, B e C até ser atingido o estado de equilíbrio à temperatura T. Ora bem, de acordo com a figura 9, os coeficientes estequiométricos x, y, z, tendemos a saber quais são os valores estequiométricos que correspondem a cada uma daquelas incógnitas. Não é? Ora bem, então, nós vemos aqui no gráfico que o C tem uma quantidade de 8 mol, ok? E que o A e o B no início é zero. Portanto, quando atinge o equilíbrio, sabemos que o C tem 4 mols em equilíbrio, ok? Portanto, significa que durante o processo da reação foram consumidos 4 mols da espécie C. E, portanto, 8 inicial menos 4 final dá um total de 4 consumidos, que vai originar o quê? Vai originar 6 mols da espécie A
e 2 mols da espécie B. E, portanto, temos estas relações 4, 6 e 2. Portanto, as relações estequiométricas entre o Z, ok, e o X vai ser de 4 para 6. Portanto, o que significa que é a mesma coisa, dividindo ambos por 2, não é? É de 2 para 3. E também vemos que, relativamente ao Y, 4 vai dar a origem a 2 mols, 4 mols do C dá origem a 2 mols do Y, de D, da espécie D. Portanto, é uma razão de 4 para 2. Significa que a razão estequiométrica, dividindo ambos o numerador e o denominador por 2, é 2 para 1. Portanto, o Z conclui-se que o Z é igual a 2, o X é igual a 3, o Y é igual a 1. E, portanto, 3, vamos pôr isto num ponto para os ordenados, não é? 3, 1, 2, resposta D. Portanto, 3, 1, 2 é o 3, 1, portanto, 3 é o X, o Y é 1 e o Z é 2. Portanto, 3, 1, 2. 3, 1, 2 é a resposta D. Agora estava na dúvida se não me teria aqui enganado. Continuando, 6.2, para estudar o efeito da utilização de um catalisador na reação, introduziu-se a mesma quantidade de espécie C em 2 reatores iguais, nas mesmas condições de pressão e temperatura. A um dos reatores adicionou-se ainda o catalisador. Considero que a temperatura T se manteve constante nos 2 reatores. No reator ao qual se adicionou, aumentou a velocidade de reação, porque o resto mantém-se tudo constante, não é? É a velocidade de reação. A função do catalisador é aumentar a velocidade da reação, ou seja, que o sistema atinja o ponto de equilíbrio mais rapidamente. 7. Num laboratório, um grupo de alunos pretende titular com rigor uma solução aquosa de hidróxido de sódio, NaOH, aquoso, utilizando uma solução padrão de ácido clorídrico, HCl, aquoso, de concentração 0,280 mol por decímetro cúbico. A reação que ocorre pode ser traduzida por esta equação. Uma solução aquosa de 80 ml de NaOH, cuja massa molar é de 40 gramas por mol, foi preparada a partir de uma amostra impura do reagente sólido, da qual se gastou 1,2 grama. Retiraram-se 20,0 ml dessa solução e titulou-se esta quantidade de solução com a solução padrão da HCl, tendo-se obtido a curva de titulação representada na figura 10. Admita que as impurezas são inertes, não reagem. Okay? E, portanto, temos isto. Significa que o volume do titulante, quando ele passa, não é de 25 ml. Ok. Calcula a massa de impurezas na amostra inicial de NaOH, apresente todos os cálculos efetuados. Portanto, os dados são: concentração do HCl 0,280 mol por decímetro cúbico. O volume inicial do NaOH é de 80 vezes 10 levantado a menos 3 decímetros cúbicos, dos quais nós vamos retirar, para titulação, não é? Um volume do NaOH de 20 vezes 10 levantado a menos 3 decímetros cúbicos. E o volume do HCl é de 25 vezes 10, 25 vezes 10 levantado a menos, portanto, é de 25 mililitros. Primeiro, o que é que vamos fazer? Em primeiro lugar, nós vamos querer obter a quantidade, não é, de HCl que foi utilizada, não é? Portanto, o HCl, portanto, a concentração do HCl é dada por NHCl vezes o volume, é dividido pelo volume do HCl. E, portanto, a quantidade vai ser 0,280 vezes os 25 ml, cá está. Okay? Portanto, aqui está o volume do titulante, 25 ml, é quando se dá, portanto, esta passagem. E, portanto, obtemos que são 7 vezes 10 levantada a menos 3 mol. Pela reação química, portanto, para fazer aquela titulação foram gastos foram necessários 7 vezes 10 levantada a menos 3 mol. Agora vamos ver a reação química, não é? Porque o HCl aquoso mais NaOH vai dar Na
Cl aquoso, mais H2O. E o N do HCl é igual ao N do NaOH. Portanto, isto é pela relação. Portanto, o NaCl, o NaOH, cá está. Portanto, vai ser igual ao valor do Na. Portanto, a razão estequiométrica é de 1 para 1. Portanto, significa que a massa do NaOH há de ser a quantidade do NaOH a multiplicar pelo massa molar, okay, do NaOH. E a massa é de 0,280 gramas. Ou seja, no seu estado puro, temos que corresponde a 0,280 gramas. Significa que a massa de impurezas, como obtivemos uma amostra de 0,3 grama, para um volume de impurezas de 20 ml, foram gastos na amostra em puro, portanto 1,20 a dividir por 80 sobre 20, não é? Portanto, foi que dá 0,3 grama. Portanto, a diferença da massa de impurezas para um volume de 20 ml corresponde a 0,020 gramas. Mas eles pretendem calcular a massa de impurezas na amostra inicial, ou seja, nos 80 ml. E, portanto, nos 80 ml basta multiplicar por 4. Aqui dividimos 80 a dividir por 20, não é? Onde é que está? 80 a dividir por 20 dá 4. 1,4 a dividir, 1,20 a dividir por 4, não é? Dá 0,3. Agora tenho que multiplicar. A diferença deu 0,20, agora tenho que multiplicar outra vez por 4, porque eles querem a amostra inicial. Portanto, é 0,080 gramas. 7.2. O sal cloreto de sódio é constituído pelos íons sódio, Na+, e cloreto, Cl-. Os íons Na+, e Cl- no estado fundamental. Agora temos aqui várias respostas, não é? Ora bem, eles querem aqui, enquanto estamos a comparar as configurações eletrónicas. Ora, no Na+, aqui que nós temos, ele perde um eletrão, portanto passou a ter um S2, 2S2, 2P6. Portanto, em vez de ser o 11, passou a ter 10. E, portanto, de valência temos 5 orbitais de valência. Ok? Pronto. Temos, porque temos o S2, né? E temos depois portanto, temos 5 orbitais de valência. E depois temos temos depois o Cl-. O Cl-, portanto, ganha um eletrão e, portanto, na sua componente de valência, não é? Temos 3s2, 3p6. Portanto, eles apresentam, portanto, peço desculpa, pergunta, sal de cloreto de sódio constituído, ok. Os íons Na+, e Cl- no estado fundamental, portanto, temos tem igual número de orbitais de valência, não é? Tem igual número de orbitais de valência. Tem igual número de orbitais de valência. Peço só desculpa que eu tenho a impressão que isto não são 5 orbitais, mas são 4. Portanto, só. Portanto, temos o S2, 3S2, e portanto, isto é uma orbital, e depois temos 3 orbitais, 1, 2, 3. Desculpem, isto é 4 orbitais de valência. E temos preenchidos de qualquer das maneiras, portanto, 3S2, 3.
3P6. Portanto, tem igual número de orbitais de valência, peço desculpa, aqui tem que ser corrigido, passou 4 orbitais. Portanto, 7 eletrões de valência, não, são 8. Tem configurações eletrónicas iguais, não. Apresentamos 5 orbitais ocupadas, não. E tem igual número de orbitais de valência, sim. 7.3. O sódio e o cloro situam-se no mesmo período da tabela periódica. 7.3.1. No estado fundamental, o átomo de sódio tem maior... Ora bem, aqui é maior-menor, portanto, o átomo de sódio tem maior raio atómico. Porquê? Porque o raio atómico diminui ao longo do período, do mesmo período. O sódio e o cloro estão no mesmo período, não é? Portanto, tem maior raio atómico e menor energia de ionização do que o átomo de cloro. Portanto, temos maior, menor, maior, menor. Portanto, o 7.3 também é D. 3.1, peço desculpa. Também é D. 7.3.2. O elemento cloro apresenta dois isótopos estáveis, o cloro 35 e o cloro 37, de massas isotópicas relativas 34,97 e 36,97 respectivamente. O isótopo cloro 35 é... Vamos lá ver se ele é mais abundante ou não. E aqui vamos pelas massas atómicas relativas do cloro, não é? Portanto, se formos lá ver a tabela periódica, a massa atómica relativa do cloro é 35,45. Recordando, o que é a massa atómica relativa do cloro? É a média ponderada das massas isotópicas dos isótopos do elemento cloro. Ora, temos aqui o 35 e o 37. Portanto, aquele que estiver mais próximo dos 35,45 é aquele que há em maior abundância. Okay? Portanto, significa que o AR do cloro 35 está muito mais próximo, 0,48 a diferença, não é? Portanto, está próximo dos 35,45 do que este aqui. Portanto, significa que o AR, ou seja, a massa atómica relativa, o isótopo cloro 35 é mais abundante, portanto, A ou B, e tem menos 2 neutrões do que o cloro 37. Concluímos. Tem menos 2 neutrões. Portanto, resposta A. E damos assim por concluído a resolução da minha autoria do Exame Nacional de Físico-Química do secundário, exame especial de agosto de 2022. Eu espero que tenha sido elucidativo esta minha elaboração, esta minha apresentação, e que possa vos ter ajudado no vosso estudo de Físico-Química, não só aqueles que fizeram o exame, mas também e sobretudo aqueles que vão no próximo ano, não é, letivo, que se vão propor a Exame Nacional de Físico-Química no 11º ano. Meu nome é Alexandre de Abreu. Muito obrigado pela atenção que me dispensaram. Qualquer questão, dúvida, podem se endereçar para este endereço de e-mail que aqui está, abreumat61gmail.com. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.